bom dia, graça e paz. Hoje estamos aqui numa segunda-feira, 2 de novembro, feriado. O feriado não é muito bom esse, porque consta que é um dia de finados. E muita gente nesse período, em outros períodos, perderam um ente querido e está sofrendo. Passa por sofrimento, passa por um enlutamento muito forte. A pessoa que perdeu algum ente querido, seja nesse período de pandemia, dessa Covid, ou seja em outro momento, por algum outro motivo. Então, eu quero orar por essas pessoas que estão enlutadas, que estão sofrendo, e que nesse dia elas lembram ainda mais fortemente de terem perdido o ente querido. Antes de começar o estudo, eu vou orar por essas pessoas. Senhor, nesse momento que o Senhor venha confortar todas as pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento, de perda, de separação, de algum ente querido, de algum parente, de algum familiar, de algum amigo, de alguém que ela perdeu nesse momento de pandemia ou em algum outro momento, mas que nesse dia ela lembra mais fortemente que perdeu alguém muito querido. Então, que o Senhor venha confortar os corações, venha consolar, venha trazer, meu Deus, um alívio à dor, sofrimento, porque só o Senhor pode confortar os corações. Então, toque em cada uma dessas vidas, em cada um dos familiares, porque eu sei que a dor da perda é grande, mas eu sei que o Senhor conforta, que o Senhor consola e que o Senhor faz com que o coração venha estar cheio da Tua presença. Então, abençoe a cada uma dessas vidas nessa manhã de segunda-feira. Então, hoje a gente vai continuar o estudo do livro das epístolas de João. Já estudamos a primeira epístola de João, 5 capítulos. No sábado a gente viu a segunda epístola de João, que só tem um capítulo. E hoje a gente vai finalizar as epístolas de João com 3ª João, que também só tem um capítulo. Então a gente vai finalizar. E 3ª João está depois de 2ª João e antes do livro de Judas. Então, eu peço que vocês abram, que a gente vai fazer a leitura dos 15 versículos, para que vocês tenham um entendimento do que trata esse livro de 3ª João. Porque a gente vai ler um capítulo, porque o livro só tem um capítulo mesmo. Então, vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao versículo 15 de 3ª João. O ancião ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos, os quais diante da igreja testificaram do teu amor, aos quais se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bem farás. Porque por amor do nome saíram, sem nada aceitar dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre ele a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de o fazerem e ainda os exclui da igreja. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. De Demétrio, porém, todos, até a própria verdade, dão testemunho, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha eu muitas coisas que te escrever, mas não quero fazer com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos te saudam. Sauda os amigos nominalmente. Então, nesse momento, eu vou fazer uma oração para que todos que estão nos assistindo nesse feriado venham ter entendimento do que João quer dizer nessa 3ª epístola. Senhor, que o Senhor venha abençoar essa palavra,
que ela venha tocar nos corações de todos que estão nos vendo, de todos que estão buscando conhecer mais de Ti, da Tua palavra. Que essa palavra venha ser guiada pelo Espírito Santo, que venha falar aos nossos corações e que venha nos tocar e nos fazer aprender mais de Ti, para que venhamos praticar a cada dia mais a Tua palavra e nos santificar na presença do Senhor. É o que nós buscamos nessa manhã, em nome de Jesus. Então, eu vou fazer um panorama do que foi tratado até aqui, porque a gente já está terminando o livro de João. E nas primeiras epístolas, na primeira epístola, o apóstolo João, que foi um dos discípulos que foi considerado amado de Jesus, ele trata de vários assuntos. Na primeira epístola, que tem 5 capítulos. Então, ele trata sobre comunhão, ele trata sobre também santidade, que a gente tem que buscar dia após dia. E também ele trata, por último, sobre caridade, que em algumas versões fala sobre o amor. Isso é lá na primeira epístola, que João ele fala sobre esses assuntos. Inclusive, as epístolas é como se fosse continuação do Evangelho de João. Porque no Evangelho de João ele trata sobre evangelizar e ganhar almas para Cristo. E já nas epístolas ele fala com aquelas pessoas que já estão firmes em Cristo, que permaneçam em Cristo. Já na segunda epístola, que foi vista no sábado, o apóstolo João ele fala sobre a gente não se envolver com os falsos profetas, com falsas doutrinas. E isso a gente faz por meio do amor e da santidade, buscando cada vez mais de Cristo. Buscar estar próximo de Cristo. Porque o que estava acontecendo nessa época? Tinham falsos profetas, falsos evangelistas, falsas pessoas que estavam trazendo doutrinas erradas para aquelas pessoas que já tinham se convertido a Cristo. Que era o gnosticismo, que eles tinham o dualismo, que eles acreditavam que a matéria e o espírito eram separados e que a matéria era ruim e o espírito era bom. Então, esses gnósticos, eles tinham essa teoria. E essa teoria, ela foi sendo trazida e aquelas pessoas estavam sendo influenciadas por aqueles falsos mestres. E hoje em dia não é diferente. Naquela época era essa doutrina e agora tem outras doutrinas, outras coisas que impedem do povo evoluir, crescer dentro da igreja, porque tem esses falsos profetas que ficam pregando coisas erradas, contaminando a palavra para as pessoas se desviarem e fazerem aquilo que não está na palavra genuína e verdadeira. Então, o que é que acontece? João, ele veio trazendo isso desde o Evangelho de João, e depois aqui nas epístolas, que a gente viu já na primeira epístola, nos 5 capítulos, e depois na segunda epístola. E aqui na terceira epístola, o que é que o João ele trata? O que ele já vinha trazendo desde a primeira, que era sobre hospitalidade. E o que é essa hospitalidade? É aquelas pessoas que abrigam aqueles que são de Cristo, porque elas são aqueles missionários itinerantes, que eles levam a palavra a lugares que ainda não foram alcançadas pela palavra. Então, esses missionários, eles estavam indo em vários locais enviados por João. E tinha irmãos que tinham condições de abrigar esses missionários, e eles iam e eram abrigados por esses missionários, ele pregava a palavra e depois continuava, com a ajuda desses irmãos que não faziam missões, mas eles levavam os missionários a prosseguirem a sua viagem, dentro de missões. Então, é isso que João trata aqui. E João, ele escreveu esses livros entre 85 e 96 depois de Cristo. Então, esses são os últimos livros, porque o evangelista, o apóstolo João, ele foi um dos últimos a falecer. Aliás, ele foi o último. Então, esses livros aqui são os últimos que tem aqui na palavra que foram escritos. E ele escreveu provavelmente de Éfeso. E o do que trata aqui essa terceira epístola? Trata de alegria, em algumas situações, de fidelidade, de hospitalidade, e também para que a gente vigie com relação aos falsos profetas e aos falsos mestres, que vem sendo tratado por João desde a primeira epístola e também por outros apóstolos, como Paulo, como Pedro, Tiago, venham tratando desses falsos profetas, desses falsos mestres que infiltram nas igrejas, e aí eles acabam influenciando essas pessoas que já estão firmes em Cristo, com doutrinas erradas.
E o que trata assim missões? Missões é aquela pessoa que vai fazer a obra, ela faz a obra em vários lugares. Antigamente, o que mais levava missionários era a Europa e a América, mas hoje em dia tem um esfriamento nesses locais, na Europa e na América. Hoje, os locais que são mais fervorosos em missões é a parte sul, aqui o Brasil e outras localidades que levam missionários para pregar a palavra. E tem aqueles que vão com os pés, tem aqueles que oram por missões e tem aqueles que contribuem com missões, que é o que diz lá em Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15, que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Então, tem aquelas pessoas que enviam os missionários para levar a palavra àqueles lugares que não ouviram ainda a palavra de Deus. E é isso que João, nessa época que foi considerado que foi a época que tinha mais missionários itinerantes. Então, João, ele viu isso de perto, esses missionários itinerantes levando a palavra de Deus aos confins da terra, que foi quando Jesus ascendeu aos céus e disse que era para levar a palavra a toda criatura nos confins da terra. Mas o que estava acontecendo? Tinham judeus que se converteram a Cristo, eram judeus, como são chamados hoje, judeus messiânicos, só que eles ainda tinham aqueles resquícios da velha doutrina judaica. Então, eles consideravam que a pessoa se convertia a Cristo, mas, ao mesmo tempo, ela tinha que cumprir aquelas regras judaicas, como as festas, o guardar o sábado, a circuncisão. Então, eles consideravam que aqueles que se convertessem a Cristo tinham que continuar fazendo aqueles procedimentos judaicos, que é o que acontece aqui durante esse único capítulo aqui que tem no terceiro João. Então, aqui conta a história de 3 pessoas. Gaio, que era um servo, que era provavelmente esse que abrigava, porque ele tinha condições, ou ele tinha um conforto suficiente para abrigar esses missionários. O outro personagem, que está aqui a partir do versículo 9, é Diótrefes, que Diótrefes era o líder dessa igreja, que provavelmente ou João fundou essa igreja, que ele tinha ainda influência sobre ela, ou alguém que tinha sido evangelizado por João e se converteu a Cristo, fundou essa igreja. Mas quem era o líder era Diótrefes. E o outro personagem era Demétrio, que com uma equipe, uma comissão, foi até João falar o que estava acontecendo com essa igreja, que estava tendo um problema com relação à hospitalidade que o Gaio estava fornecendo. Então, aqui a gente vai verificar aqui de versículo em versículo. Vamos começar aqui do versículo 1 ao versículo 8, trata da fidelidade de Gaio, que é reconhecida. Então, aqui a gente vê o ancião ao amado Gaio. Em algumas versões, eu vou pegar aqui a versão NVI, porque está mais assim, atual, né? Está aqui o presbítero ao amado Gaio. Isso a gente verifica, como a gente já estudou lá em 2 João, que logo no versículo 1 de 2 João, que também só tem um capítulo, inclusive, parece que 2 João é um capítulo, o livro menor da Bíblia, depois vem 3 João. Aí aqui no 2 João, versículo 1, diz: o ancião, a senhora eleita, que também você vai verificar em 2 João na versão, vai falar o presbítero, a senhora eleita, e aqui no versículo 1 de 3 João diz o ancião ao amado Gaio. O que é esse ancião presbítero? É que tem vários presbíteros, mas o presbítero só era João. Que todo mundo falasse assim na época, o presbítero já sabia que era João, que era o único apóstolo, o único discípulo que ainda estava levando a palavra, que ainda estava vivo nessa época. Então, aqui o presbítero ao amado Gaio. Gaio era, como eu disse, logo na introdução desse capítulo, que Gaio era uma pessoa que era um servo do Senhor, que abrigava, que hospedavam esses missionários itinerantes. E tinha uma questão, porque a pessoa, nessa época, ela abrigava esses missionários, só que estava acontecendo um problema. Que esses missionários, os verdadeiros missionários, estavam tendo problema, que uns prejudicam os outros, né? No caso, como ele estava abrigando esse missionário, tinham missionários também, falsos missionários, falsos profetas,
que estavam se fazendo com a gentileza, com a boa vontade, com até assim, a ingenuidade dessas pessoas que abrigavam eles. Eles estavam fazendo que essas falsas pessoas estavam se abrigando na casa dessas pessoas. Então, aí tinha umas teorias que falavam assim, se esses missionários se abrigam 2 dias, tudo bem, mas se abriga mais de 2 dias, então é falso mestre. Tinha essa teoria na época. Então, muitas pessoas estavam se aproveitando dessa hospitalidade para se completar, né? Para pegar e se levar vantagem nessa situação, para levar vantagem. Então, elas se abrigavam nessas casas sendo falsos profetas e levavam essas teorias falsas, inclusive do gnosticismo, do dualismo, do docetismo, para essas pessoas. Então, hoje em dia não é diferente. Então, hoje em dia você vê igrejas pregando e levando falsas doutrinas ou contaminando a doutrina, a verdadeira palavra de Deus, para alcançar vantagens, como a teoria da prosperidade e várias outras teorias que estão sendo implantadas nas igrejas, contaminando para as pessoas levar vantagem. Porque elas falam que a pessoa não pode passar por sofrimento, que a vida dela, a partir do momento que estiver na igreja, ela vai ter uma vida abençoada, não vai passar por nenhum problema. Isso é uma teoria equivocada. E as pessoas, com esse tipo de concepção, elas ingenuamente, ou por querer mesmo passar por aquele sofrimento que ela está passando, deixar de passar por aquilo, elas acabam sendo influenciadas por esses falsos mestres. Isso acontecia na época de João, e para trás, como já estudamos na época de Paulo, de Pedro, de Tiago, e acontece até hoje em dia. Não deixou de acontecer. Esses falsos mestres querendo levar vantagem em cima das pessoas. Que por ingenuidade, ou até para querer ajudar mesmo na obra de Deus, acaba recepcionando essas pessoas e não vendo a diferença, porque também é falta de conhecimento. Porque na Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Se a pessoa não tiver conhecimento da palavra, não buscar na palavra, compreender a palavra e praticar, ela vai acabar sofrendo as consequências de não conhecer, inclusive ser enganada por esses falsos mestres. E aqui a gente verifica no versículo 1, o ancião ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Então, o presbítero, o ancião, que é João, ao amado Gaio, que é esse servo que abrigava, que hospedava esses missionários, e ele falava que a quem eu amo em verdade. Então, esse amor aqui que João coloca, que João, acho que dentre os discípulos e os apóstolos de Cristo, era o que fala mais sobre o amor. Ele fala bastante sobre o amor. Mas esse amor é em verdade. O amor de João não era um amor mentiroso, um amor enganador. Era um amor em verdade. E que verdade era essa? O amor de acordo com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, como Jesus disse, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele falava que amava o Gaio na verdade, que é a verdade de Cristo, a verdade da palavra. E isso a gente verifica também, como já comparamos lá no versículo 1 da segunda epístola de João, que a gente fez a comparação aqui dele falando ser o presbítero amado, lá no caso da senhora. Nesse caso aqui, da senhora eleita da segunda epístola, tem muitas interpretações, né? Uns falam que é a igreja, outros falam que é uma senhora mesmo, então tem várias interpretações. Mas esse aqui, o amado Gaio, ele é específico para esse senhor que é o Gaio. Depois a gente vai ler aqui no segundo versículo da terceira epístola de João, que diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então aqui é uma oração que João faz ao Gaio, que ele fala: amado, desejo que tudo te vá bem, e que todas as coisas, e que tenha saúde. Então ele fala para que o Gaio, em tudo que ele faça, vá bem, porque ele ajudava a igreja, hospedando esses missionários itinerantes. Então ele fala que João, orando pelo Gaio, fala que tudo te vá bem, que tenha saúde. E aqui em outra versão, que fala aqui na NVI, que fala no versículo 2, fala: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma.
Então ele fala que ele deseja que tudo vá bem, a saúde, que ele venha estar bem. Mas isso não quer dizer que aquela oração, que aquela pessoa que é cristã, ela vai ter uma vida o tempo todo indo tudo bem. Ela passa por tribulações, por lutas. Mas Jesus disse, você vai passar por tribulações, por lutas, por situações difíceis. Mas tenha bom ânimo, porque Ele está conosco. Então, se a gente tem essa fé, essa certeza de que Jesus está conosco, que Ele é nosso intercessor, tudo nos vai bem, porque por mais que a gente passe por tudo que nós passamos, hoje é um dia que a pessoa sofre, porque ela lembra que perdeu um ente querido, ela lembra que perdeu alguém que ela amava. Então, o alívio para essa dor é exatamente porque você sabe que Jesus está com você e Ele consola o teu coração. E lá na frente, você vai saber que vai encontrar aquela pessoa. Porque quando chegar os fins dos tempos, você tem essa certeza que você ainda vai encontrar aquela pessoa que você perdeu. Então, esse é o nosso conforto, é o nosso consolo. E é isso que João fala aqui para o Gaio. Que ele tenha saúde e que tudo vai bem na alma. Então, aqui trata também de todos os sentidos da nossa área, não é só a saúde. É também a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, que tudo vá bem, mas principalmente que tudo vá bem coerentemente com a nossa alma, que é a nossa vida espiritual. Então, a gente tem que buscar estar em consonância, tudo conectado, primeiro a nossa vida espiritual, e tudo tem que condizer com a nossa vida espiritual, a prosperidade, a saúde, a vida familiar. Porque o que adianta a gente ser próspero, ter muito dinheiro e não ter Deus? Porque na palavra diz, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Então, se você tem Deus com você, Ele vai te dar de acordo com aquilo que você está capacitado e está em condições de receber. Porque tem bênçãos que você pede a Deus, que se você receber naquele momento sem estar preparado, vai se tornar maldição. Você vai sair da presença de Deus. E Deus, Ele sabe quando você está preparado e capacitado. Às vezes você fica assim pensando, nossa, eu estou tanto tempo pedindo uma bênção, estou há 20 anos, 30 anos, estou há muito tempo e não alcanço, não consigo. Por que Deus não me responde? Talvez a questão não seja Deus te responder. Seja você saber o que você precisa fazer para que Deus te responda. Porque talvez você não esteja ainda capacitado e preparado para receber aquela bênção. Então você tem que buscar em Deus, falar, por que eu ainda não recebi? Será o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar para que eu venha receber essa bênção? Claro, se essa bênção está em consonância com a promessa que Deus tem para a tua vida. Porque cada um tem um propósito. E às vezes aquilo que você está buscando não seja de acordo com o propósito que Deus tem para você. Então você tem que buscar aquilo que é de acordo com o propósito de Deus. E sendo de acordo com o propósito de Deus, você tem que estar preparado para receber. Porque senão você vai se afastar dos caminhos de Deus. E não estar mais próximo e mais íntimo com Ele. Aí aqui vamos continuar. Acho que no versículo 2 aqui, eu acho que eu tenho uma referência. Assim, no versículo 2... Não, então no versículo 3. Então aqui, aí a gente já verificou aqui o que consta no versículo 2, agora vamos no versículo 3 que diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, como eu disse na introdução, que dos temas desse capítulo de 3 João fala sobre alegria. Então, João ele se alegrava porque Gaio estava sendo testificado por vários irmãos de que ele estava fazendo o que era correto, o que era verdadeiro. Isso assim você vê hoje em dia também, se você tem um pastor, um líder, e você está ali seguindo com ele, se ele vê que você está crescendo, está evoluindo, está tendo uma transformação, ele fica feliz, o pastor, o líder, que você está bem, que você está crescendo. O pastor, o líder, ele não fica feliz se você está estagnado, parado, ou até às vezes você está regredindo e não progredindo, né? Então, se você está progredindo e você está crescendo, e o líder vê isso, o pastor, ele fica feliz. Que é o que aconteceu aqui com João. Ele viu que várias pessoas testificaram de que ele estava de acordo com a verdade.
Então, se os irmãos testificaram, então ele ficou feliz. Ele falou, olha, tudo que eu ensinei para ele está fazendo. É como Deus fica conosco também. Se a gente lê a palavra e pratica, Deus fica feliz conosco. Deus, ele se alegra conosco se a gente lê a palavra e pratica. Agora, se a gente lê a palavra, conhece e segue totalmente o inverso do que aquilo que está escrito, Deus, ele fica triste. É igual um pai e uma mãe. Você cria um filho para seguir um caminho de Deus. Aí muitos pais, eles ficam entristecidos quando os filhos não estão seguindo o caminho de Deus. Quando aquele filho não está seguindo a palavra que ele ensinou na infância. Então, na palavra diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que ele vai continuar seguindo aquele caminho. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai lembrar do que você ensinou. E Jesus vai trazer ele de volta. Então, isso eu falo para os pais e para as mães que estão orando pelos filhos, que estão desviados dos caminhos do Senhor. Que continue orando, perseverando, que no tempo certo, Jesus vai trazer eles de volta para o caminho do Senhor Jesus. Aqui no versículo 3, tem uma comparação também lá em 2 João 1. Que diz, é 2 João 1? 2 João 4. Que diz assim: muito me alegro por ter achado alguns de seus filhos andando na verdade, assim como recebemos mandamento do Pai. Então, aqui em 2 João, que só tem um capítulo também, versículo 4, diz que João, ele também se alegra com essa senhora, que alguns dizem que é a igreja, outros dizem que é uma senhora mesmo, de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos mandamento do Pai. Então, aqui ele está falando dos filhos que estão andando na verdade, de acordo com o ensinamento do Pai, que é Deus. E que João, ele orientou a ele andar segundo os ensinamentos do Pai, que é Deus. E seguindo aqui no versículo 4, ele diz: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, qual o pai que não se sente orgulhoso? Orgulho bom, né? Aquele orgulho ruim, que a pessoa fica parecendo um pavão, assim, estou assim, achando, não, isso não é um orgulho ruim, é um orgulho bom, que ele está orgulhoso, ele está feliz, com gozo de ouvir que os filhos dele estão andando na verdade da palavra. Então, isso tudo ele está falando sobre Gaio, que ele está andando na verdade, na palavra, e aqueles que estavam junto com Gaio, que quando você está andando com uma pessoa que está fazendo tudo certo, a probabilidade de você fazer certo é grande. Agora, se você anda com uma pessoa que está fazendo tudo errado, mesmo que você não esteja fazendo errado, é como diz aquele ditado, né? Diz-se com quem anda que eu te direi quem és. Então, você mesmo andando com pessoa errada, não fazendo errado, você acaba levando a fama de que está fazendo errado também. Então, você tem que procurar até saber com quem você anda. Porque se você estiver andando com pessoas erradas, mesmo você não fazendo o errado, que é o mais provável você fazer também o errado, porque a ocasião faz o ladrão, né? Então, mesmo se você estiver fazendo o certo, você acaba levando a fama de que está fazendo errado. E aqui nesse versículo 4, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, diz: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo, Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então, mesmo que você já tenha tido vários tutores na tua vida, vários professores, várias pessoas que te ensinaram, que te orientaram, o que vale é aquelas pessoas que te orientam de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos verdadeiros da palavra de Cristo. Aqui vamos seguir no versículo 5 e 6. Eu vou ler os dois. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos. Então, aqui ele fala para Gaio: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos. Então, ele fala para que Gaio ele proceda de forma fiel com os irmãos, porque ele é amado, porque ele está alegre com Gaio, e que ele continue procedendo fielmente para com os irmãos, especialmente para com os estranhos. Aqui os estranhos, em outra versão, fala aquelas pessoas que ele desconhece. Então, Gaio, ele procedia com fidelidade, com amor, com dedicação, não só para aquelas pessoas que ele conhecia, mas também com estranhos, com desconhecidos. Porque ele hospedava aquelas pessoas que João mandava para ele, seja fossem conhecidos ou estranhos.
ele tratava bem, ele era hospitaleiro. E ele recebia e tratava bem, segundo João trata aqui. Ele fala que Gaio era uma pessoa que ele se alegrava porque ele não faltava com a verdade e ele era fiel com a palavra de Deus. E aqui no versículo 6 diz: os quais diante da igreja testificaram do teu amor, aos quais se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bem farás. Então, João ele fala aqui que Gaio, ele diante da igreja, ele testificava o teu amor. O amor de ser um hóspede, que ele se dedicava à obra com toda a sua força, de acordo com o que Deus instruía. E ele fala aos quais, se os encaminhares na tua viagem, de modo digno de Deus, bem farás. Então, aqui, o que é encaminhares na tua viagem? É porque aqueles missionários, eles eram itinerantes. Então, eles paravam na casa de Gaio e continuavam a viagem. Só o que o Gaio fazia? Ele fornecia condições dele continuar a viagem. E não é condições assim, igual hoje em dia a pessoa fala, traga um par de sapato velho que você tenha, uma roupa velha que você não usa mais, alguma coisa que está te sobrando. Não, aqui Gaio ele dava o melhor para que aqueles missionários seguissem viagem. E é isso que nós temos que pensar hoje em dia. Quando a gente quer enviar pessoas ou doar alguma coisa para alguma ação social, a gente tem que dar o melhor. A gente não tem que pegar o que está sobrando, ou aquilo que não presta mais, que está até rasgado, furado, que não funciona mais, e dar para aquela pessoa só porque a gente não precisa mais. Aqui não, Gaio ele dava de acordo de uma forma digna. Digno é aquilo que você dá, aquilo que é de melhor. Seja o melhor na vestimenta, no calçado, no alimento. Você dá o melhor. Então ele dava o melhor para aqueles missionários seguirem a viagem. E aqui no versículo 7, ele fala, porque por amor do nome saíram sem nada a aceitar dos gentios. Então, por amor do nome, o nome aqui está com letra maiúscula, o nome é Jesus, saíram sem nada a aceitar os gentios. Então, esses missionários hoje em dia também, eles saem sem nada. Eles vão pela fé fazer a obra. E eles são financiados por pessoas que querem que eles sigam levando a palavra de Deus. Então, eles saem sem nada. Isso aconteceu também com Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Que os irmãos estavam tendo problema de doar para que Paulo seguisse a pregar o evangelho. Aí Paulo fala assim, se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Então aqui Paulo, quando a gente já estudou aqui em 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 12, aqui essas pessoas que estavam sendo sustentadas por eles, eram falsos profetas, que estavam sendo sustentados por essas pessoas. Então ele fala que esses falsos profetas estão sendo sustentados por vocês, ainda mais eu que prego a verdade. Então ele fala, se outras pessoas têm direito de ser sustentadas por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Então, Paulo, mesmo ele tendo o povo, as pessoas não querendo ajudar para que ele seguisse a fazer a missão, ele continuou seguindo. Então, Paulo ele foi trabalhar, construir tendas, para poder ele arcar com aquilo que ele fazia. E não parar de pregar o evangelho. Porque é isso que é missionário. Missionário, ele passa por obstáculo, ele passa por luta, mas aquele mesmo que tem um chamado de missionário, ele segue, independente das circunstâncias. Ele segue fazendo a missão. Então, é isso que Paulo ensina aqui em 1 Coríntios, e aqui João, ele fala a mesma coisa. Que aquelas pessoas que têm amor ao nome de Jesus e os gentios, eles não querem ajudar, você segue viagem. Não ajuda aqui, tem lá na frente quem ajude. Então, no versículo 8 tem, portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Então, aqui João ele fala, você deve acolher para que seja cooperadores da verdade. Isso que a gente vai entender lá na frente, porque João diz isso a Gaio. Porque estava acontecendo um problema nessa igreja, das pessoas que tinham esse desejo, essa vontade de abrigar essas pessoas que faziam missões itinerantes, eles estavam tendo problemas dentro da igreja, que é o que a gente vai verificar aqui a partir do versículo 9, que fala sobre o orgulho
de Diótrefes, que é repreendido. Quem é Diótrefes? Diótrefes é aquela pessoa que era líder, como eu expliquei logo no início, que Diótrefes era o líder dessa igreja. Era como se fosse o pastor dessa igreja, que Gaio era membro da igreja, e quando João mandava os missionários para aquele local, Gaio abrigava esses missionários. Mas Diótrefes, ele era judeu, né? O nome dele já diz que ele é judeu, mas ele se converteu a Cristo. E quando ele se converteu, ele ainda tinha as velhas práticas. E ele achava que os gentios, eles não tinham direito a servir a Cristo. Ele achava que só os judeus poderiam ser salvos, os gentios não. Isso acontecia também lá com os 12 apóstolos, logo no início. Que até Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro achava que os gentios não tinham direito à salvação. Até que Pedro, ele viu um pano descendo do céu com um monte de animal, aí que ele foi compreender que tanto os gentios quanto os judeus, eles tinham direito à salvação. E Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, que ele seguiu fazendo a obra, levando a salvação aos gentios, e sem aquela obrigação de cumprir aqueles ritos judaicos, que aqui no caso, João, ele fala porque Diótrefes, que era o líder e o pastor dessa igreja, ele estava querendo que aquelas pessoas se convertessem, mesmo não sendo judeu, tinha que cumprir aquelas regras judaicas para que fosse aceito e a salvação chegasse até eles. Que não era o caso, que como Paulo já tinha falado anteriormente. Mas aí esse Diótrefes, ele estava atrapalhando, levando falsa doutrina à igreja. Que é o que a gente verifica aqui no versículo 9. Que ele fala: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre ele a primazia, não nos recebe. Diótrefes, segundo informações de alguns teólogos e estudiosos, fala que ele foi como se fosse o primeiro papa. Porque ele era muito autoritário. E ele queria que aquilo que ele falasse fosse cumprido por todo mundo na igreja. Então ele gostava de ser o primeiro, de que tudo ocorresse de acordo com o que ele achasse que era melhor. Então, se alguém descumprisse aquilo que ele falava, ele já excluía a pessoa da igreja. Ele era muito autoritário, esse Diótrefes, e ele queria ser o primeiro. Tudo tinha que ser de acordo com a vontade dele, e não com a vontade de Deus. É aquela pessoa que a gente vê aí vários cartazes na rua de igrejas, que o pôster tem um casal da igreja, o pastor e a pastora, o pastor e a esposa dele, não sei. Aí você vê assim que tem. Eu passei outro dia ali eu estava passando e vi esse pôster bem grande, no nome de uma igreja, geralmente essas igrejas neopentecostais. Aí tem um pôster e na foto é o casal da igreja principal. É o caso desse Diótrefes. Ele queria que a igreja seguisse a determinação dele. E ele queria que tudo fosse de acordo com a vontade e o querer dele. E não de acordo com o que João tinha ensinado, e não de acordo com a palavra. Aí deixa eu ver aqui no versículo 9 se tem alguma referência. Não. Aí, no caso aqui, esse Diótrefes, ele estava sendo chamado a atenção por João. E parece que ele recebeu uma carta de João, e ele engavetou essa carta. Ele fingiu que nem viu essas repreensões que João tinha feito para ele. E ele continuou fazendo o que ele queria fazer. E nisso, Gaio estava sofrendo as consequências desse autoritarismo de Diótrefes. E no versículo 9 diz: pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Nessa primeira parte do versículo 10, fala que Diótrefes, ele, além de cometer esses problemas todos que ele estava impedindo os irmãos de fazerem o que tinha sido determinado na palavra, que João tinha ensinado, ele fazia outras coisas erradas também. Porque quem faz um erro acaba fazendo vários. Até para encobrir um erro, a pessoa comete outros vários para encobrir aquele erro. E era o que estava acontecendo com Diótrefes. E ele até falava palavras maliciosas contra João, várias coisas assim, difamando João. E ele mesmo fazia várias coisas erradas, que João sabia e falou aqui, que trará à memória as obras que ele fez. Se ele continuasse fazendo o que ele estava procedendo e estava fazendo,
além do que ele já estava fazendo, todos viam, ele ia mostrar aquilo que ele fez e que ninguém estava vendo. E que só João sabia. E porque ele estava falando palavras maliciosas contra João e fazendo coisa errada dentro da igreja. E aqui na segunda parte do versículo 10 diz: e não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de os fazerem e ainda os exclui da igreja. Então, como eu disse aqui, o que estava acontecendo com Diótrefes? Ele não queria, ele não recebia esses missionários, essas pessoas que vinham para pregar o evangelho. Provavelmente porque esses que vinham pregar o evangelho, iam pregar o evangelho verdadeiro. E provavelmente dentro da igreja, ele era tipo um fariseu, pregava tudo errado. Então, provavelmente para as pessoas não conhecerem a verdade, porque a verdade liberta, então ele acabava impedindo que essas pessoas fossem recebidas por ele, que era o pastor da igreja, e também ele impedia que os membros da igreja recebessem esses missionários para levar a palavra. E ele fazia isso, e se a pessoa por acaso recebesse, que era no caso de Gaio, ele excluía a pessoa da igreja. Então vamos supor, se aqui tem os pastores da igreja, e eles não recebem um missionário por algum motivo, e algum membro aqui da igreja resolve receber esse missionário, aí vamos supor que ele exclui a pessoa da igreja, um membro, porque ele não aceita que eles não recebam e nenhum membro da igreja receba. Antigamente era mais comum isso, das pessoas serem hospedadas nas casas dos membros, dos pastores da igreja. Hoje em dia é mais comum que as pessoas sejam hospedadas em hotéis, mas não deixa de ser hospitalidade. Mas ele não deixava que recebesse, provavelmente nem se a pessoa fosse hospedar, pagasse um hotel para essa pessoa hospedar, ele não aceitasse também. Porque ele estava totalmente contra a receber essas pessoas enviadas por João. E eu creio que é porque essas pessoas iam falar a verdade que ele não estava dizendo dentro da igreja. E o povo ia saber que ele estava falando em verdades, mentira, que ele fosse até um falso profeta, um fariseu, como na época de Jesus. E aqui no versículo 11, João fala: amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Então, aqui o João ele fala para Gaio: amado, não imites o mal. Não siga a orientação de Diótrefes, de não hospedar, de não receber, de fazer o que é errado. Você siga o bem, o que eu te ensinei. Então, hoje em dia, você aprende uma coisa na palavra, você ouve a palavra, você aprende das pessoas que estão te ensinando, você siga aquilo que está na palavra. Você não siga orientações de pessoas que você olha na palavra e aquilo que ela está dizendo não condiz em nada com o que está na palavra. Ela deteriora a palavra de acordo com aquilo que é de acordo com aquilo que é vantajoso para ela. É igual hoje em dia, tem várias igrejas que a Bíblia, ela não se adapta à Bíblia. A Bíblia tem que se adaptar à vida dela. Então, tem várias igrejas que aceitam tipos de situações que estão no mundo, que o mundo entrou na igreja. E a igreja que tem que invadir o mundo, né? Porque Jesus fala: vai ao mundo e pregai o evangelho. Mas, pelo contrário, tem igreja que o mundo está entrando dentro da igreja e elas estão fazendo coisas abomináveis diante de Deus. Como tem essa questão de ideologia de gênero, eu vou dar um exemplo, que tem igreja que aceita, que tem até os pastores, é um casal de pessoas do mesmo gênero. Isso assim, ela então adaptou a Bíblia à condição dela. E ela não aceita aquilo que está de desacordo com o que ela acha. Então ela acaba fazendo uma igreja, abrindo uma igreja, de acordo com aquilo que ela acha. Ela pega um versículo bíblico, interpreta do jeito que ela acha, e aí as pessoas, muitas acreditam. Porque a interpretação da Bíblia é diante do contexto. Você lê o capítulo e entende diante do contexto. E tem pessoas que, para que aquilo seja de acordo com o que ela acha, de acordo com o padrão, o modo de vida dela, ela pega um versículo e fala: olha, está escrito aqui que é assim. E deturpa totalmente a Bíblia. E acaba fazendo com que outras pessoas sigam essa falsa doutrina, esses falsos profetas que estão espalhados no mundo todo, desde muito tempo, desde essa época aqui de João, que é no início
95, 96 depois de Cristo que ele escreveu. E já estamos em 2020 e continua essas infiltrações desses falsos profetas dentro da igreja, levando falsa doutrina e contaminando muitas pessoas. E aqui no versículo, na segunda parte do versículo 11, diz: mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, se você, ao invés de fazer o bem, faz o mal, você não está com Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Ele é justo e amoroso, mas ele é bom. Ele não faz nada que é ruim para a gente. Se a pessoa acha que o que está acontecendo com ela, às vezes assim, uma tribulação, uma luta, às vezes que não vem nem de Deus, às vezes é até para crescimento dela, que Deus permite. Ela acha que é porque Deus é mau? Não é. Tem pessoas que leem o Antigo Testamento e falam: nossa, olha aqui, como Deus era mau. Não é, ele estava fazendo justiça. Mas a justiça de Deus a gente não compreende. Porque o pensamento de Deus é muito maior do que o nosso. E a gente tentar compreender as coisas de Deus que vê lá na frente. O tempo nosso não é o tempo de Deus. O nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. A gente vê o tempo assim, passado, presente e futuro. A gente vê um tempo assim cronológico. Deus, ele vê o todo. Ele já está lá na frente, ele já sabe o que vai acontecer amanhã. E aí você pega e você fala, olha, e fica julgando o que Deus faz, criticando o que Deus faz. O que você tem que criticar, se olhar, porque você tem que verificar que não é Deus. Se alguém está errado, não é Deus. É você que está fazendo alguma coisa errada, ou você que está passando por alguma situação que deve passar até para o seu crescimento espiritual e sua comunhão e intimidade com Deus. E aqui nesse versículo 11, nós temos duas referências. Uma em Salmos, capítulo 37, versículo 27, que diz: desvia-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Aqui o salmista, que provavelmente é Davi, fala que a gente tem que fazer o bem e você sempre terá onde morar, se você fizer o bem. Porque se você fizer o bem, você sempre tem lugar para onde ir. Agora, se você ficar fazendo mal de um por um, você não vai ter nem onde se hospedar, nem onde ficar, porque não tem ninguém que vai conseguir te receber, você só fazendo mal. E em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz: afasta-te do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Então, fazendo o bem, você vai ter paz e com perseverança, com paciência, com dedicação, você vai alcançar a promessa que Deus tem para a tua vida. Isso a gente verificou primeiro a fidelidade de Gaio, que foi reconhecida por João. Aí a gente viu aqui o orgulho de Diótrefes, que foi repreendido por João. E agora a gente vai verificar dos versículos 12 ao versículo 15 sobre o bom testemunho de Demétrio. Demétrio era um dos membros da igreja que foram até João para falar sobre essa questão de Diótrefes, que estava impedindo Gaio de receber as pessoas, e outros membros da igreja também. E aqui no versículo 12, João fala de Demétrio, porém todos e até a própria verdade dão testemunho, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Aqui em Demétrio, aqui tem confirmação de 3 testemunhas, que essa confirmação é uma confirmação judaica, né, que vem desde o Antigo Testamento, que para ter uma verdade você tem que ter 3 testemunhas para confirmar essa verdade. E aqui João fala que Demétrio ele tem a confirmação da própria verdade, que é a verdade do coração que vem do Espírito Santo, tem testemunho de várias pessoas, sejam elas estrangeiras, sejam elas da própria igreja, eles tinham testemunho de que ele falava com a verdade, e tinha o testemunho do próprio João. Então ele tinha 3 testemunhos das pessoas, do Espírito Santo, por meio da verdade que estava no coração, e o testemunho do próprio João. E em 1 João, a gente vai verificar no capítulo 2, versículo 29. 1 João, capítulo 2, versículo 29, que diz... Eu já estou em Pedro. 1 João, capítulo 2, versículo 29, que diz: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, aqueles que andam na justiça seguem a Deus que é justo.
E no capítulo, e a gente vai ver também essa informação, em João, o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24, que tem lá escrito que João colocou. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aqui é João falando de si mesmo lá no Evangelho, dizendo que ele dá testemunho, que ele é um verdadeiro testemunho, que ele é um discípulo que dá testemunho dessas coisas que ele registrou lá no Evangelho de João. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Então, para confirmar que o testemunho de João é verdadeiro, ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24, que o testemunho dele é verdadeiro. Então, se o testemunho dele é verdadeiro, aqui no versículo 12, de 3 João, o testemunho dele é verdadeiro, assim como de várias pessoas que testemunharam em favor de Demétrio e também do Espírito Santo. E agora, aqui no versículo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, Paulo diz a Timóteo: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então você tem que ter bom testemunho, não só dentro da igreja, porque dentro da igreja até é fácil, mas lá fora, no seu trabalho, na sua escola, onde você passa, você tem que dar bom testemunho às pessoas estranhas, para que ela veja Cristo em tua vida. Você tem que exalar o perfume de Cristo, porque diz que nós somos o sal da terra que dá sabor. Nós somos luz desse mundo. Então temos que dar testemunho por onde nós andarmos. É isso que Paulo fala aqui para Timóteo, que é confirmado aqui no versículo 12 de 3 João. E no versículo 13 do 3 João, diz: tinha eu muitas coisas que te escrever, mas não quero fazer com tinta e pena. Isso também tem escrito lá em João, 2 João, só tem um capítulo, né, versículo 12, que diz: embora tenha eu muitas coisas para vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face para que o nosso gozo seja completo. Então, tanto aqui no 2ª Epístola de João, quanto no 3 João, ele finaliza falando que ele não, o que ele tem para dizer não basta ser escrito com papel e tinta. É igual hoje em dia, não basta você escrever no WhatsApp, ou enviar uma carta, ou mandar um e-mail. Tem que ser face a face. Tem coisas que você só não basta você escrever. Você tem que falar com a pessoa, pessoalmente, aquilo que você quer dizer. Que é o que João fala aqui com relação a Diótrefes, que ele não estava aceitando o que ele escrevia. Então, ele tinha que ir lá na igreja resolver pessoalmente o que estava acontecendo. Falar com o próprio Diótrefes. Porque aqui, no caso, ele ia falar com Diótrefes, porque ele queria substituir Diótrefes, porque ele estava todo equivocado, por Demétrio. Porque Demétrio, apesar de ser leigo, ele tinha um bom coração, ele estava fazendo o que é certo. E no versículo 14, ele fala: espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Então, ele fala que ele inclusive mandou essa carta por Demétrio para Gaio. Para Gaio não, Gaio era um dos membros. Ele mandou essa carta por Demétrio para Diótrefes. Então ele mandou de Demétrio para Diótrefes essa carta dizendo que ia lá para resolver essa situação pessoalmente, face a face. Porque do jeito que estava não dava para continuar. Porque ele tinha influência na igreja e as pessoas estavam até tendo divergência com relação a seguir o pastor Diótrefes, se seguir as orientações de João. Então, essa confusão não podia continuar, porque confusão dentro de igreja nunca é bom, né? Sempre tem problemas. E no versículo 15, que é o último, diz: paz seja contigo, os amigos te saudam. Sauda os amigos nominalmente. Em algumas versões diz um a um. Então, ele fala para saudar um a um aos irmãos. Então, quando fala que um a um, parece que a igreja era pequena ainda, não era uma igreja grande, com muitas pessoas. Então, ele fala para saudar um a um dos membros daquela igreja que estavam passando por aquela situação, e ele ia lá, a qualquer momento, face a face, resolver. Porque só escrito não estava resolvendo. Porque Diótrefes continuava fazendo o que era equivocado, o que era errado. Então, nessa passagem aqui, que a gente finaliza agora as epístolas de João, tem todo esse contexto que a gente vê lá desde dos outros apóstolos, né? De Paulo, de Pedro, de Tiago
e das epístolas, desde todas as epístolas de Paulo, a de Tiago, a de Pedro, agora a de João, tinha sempre esses problemas dentro da igreja. Essas questões que, quando tem gente, pode ter problemas, mas a gente tem que procurar resolver da melhor maneira. E é isso que João procurou resolver aqui, nessa situação aqui entre Gaio, Diótrefes e Demétrio, que fala aqui sobre hospitalidade e a alegria daqueles que são fiéis a Cristo e procuram andar na palavra de Deus. Então, eu vou fazer uma oração nesse momento para que essa palavra fique enraizada no coração de cada um de nós nessa segunda-feira e que a gente venha ter uma semana abençoada na presença de Jesus, tanto nesse feriado como durante toda a semana. Então, Senhor, que o Senhor venha abençoar essa semana, venha abençoar esse dia, venha consolar e confortar os corações. Que essa palavra, Senhor, venha tocar de que aqueles que servem a Deus e procuram andar na Tua presença, venha ter, sim, conflitos, venha ter problemas, venha ter passar por situações complicadas, venha passar por tribulações, mas o Senhor está com ela o tempo todo, guiando e orientando para fazer o que é certo, o que é coerente, o que é de acordo com a Tua palavra, meu Deus. Então, abençoe a cada um que está assistindo nesse momento, seja ao vivo ou seja posteriormente. Venha abençoar cada um, que essa palavra venha ser realmente para edificar e trazer conforto e consolo nesse momento. E também venha trazer ensinamento e conhecimento, porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade liberta. E aquele que conhece a palavra do Senhor não é enganado pelas coisas do mundo, por falsos profetas e falsos mestres. Então, abençoe esse dia, Senhor, abençoe essa semana, que venha ser uma semana de bênçãos, de vitórias, que o Senhor venha realizar os desejos do coração de cada um de nós, que buscamos estar seguindo o Teu propósito e a Tua vontade, em nome de Jesus. E já agradeço a todos pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, ministrando essa palavra, que é o finalizando 3 João. E vamos seguir agora amanhã com Judas. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.